aí, galerinha. Penúltima, pensa positivo. Cara, ondas estacionárias. Como é importante isso para, por exemplo, a fabricação de instrumentos musicais. Um violão jamais poderia ser fabricado sem um bom entendimento das ondas estacionárias. Isso aqui, na verdade, pode se entender como duas paredes ou dois batentes quaisquer, onde eu peguei uma corda de tamanho L e estiquei ela firmemente, com uma certa força de tração. Essa corda está esticadinha ali. Eu posso chegar nela e bater nela. Ela pode ou não gerar um som, pode gerar uma frequência maior ou menor daquela que eu posso escutar. Mas geralmente quando uma corda está bem esticada e a gente bate nela, a gente escuta ela vibrando. A forma mais simples que essa corda pode vibrar, que nós chamamos de primeiro harmônico, é quando a corda toda vai para cima e a corda toda vai para baixo. Ela vibra assim, ó. Só que ela vibra tão rápido que dá a sensação, quando tu enxerga ela vibrando nessa condição de primeiro harmônico, dá a sensação de ter uma coisa desse tipo parada na tua frente. Tu olha para ela vibrando e tu enxerga isso. Tu vê um ventre, a gente chama de ventre essa estrutura. Só porque a corda vai para cima e para baixo tão rápido que teu olho não capta essa movimentação. E aí ela aparenta estar estacionada, parada. Mas na verdade ela não está estacionada. A onda está indo, refletindo com inversão de fase, indo, voltando tão rápido que tu não percebe que isso está acontecendo. Quando meu professor me comentou isso no segundo ano do ensino médio, eu na hora identifiquei. A janela do meu banheiro tinha uma cordinha, que quando eu puxava a janela para ela abrir, a cordinha trancava e ficava sacudindo desse jeito. Então eu acreditei, eu geralmente duvidei dos professores, como eu já te comentei, né? É bom que tu duvide dos teus professores, inclusive de tudo que eu falo, sempre questionando o que eu falo, sempre perguntando, faz sentido o que esse animal está me dizendo? Porque se não fizer sentido, tens o dever de interagir comigo. É nesses momentos de interação que a gente vai melhorando, certo? Então olha só, se eu boto essa corda para sacudir um pouco mais intensamente, eu posso perceber que ela se separa em duas partes. E se eu olho para ela nesse momento, quando ela está vibrando no segundo harmônico, eu percebo essa figura na minha frente, como se estivesse parada. A gente chama isso de nó, nó e nó. E essa região a gente chama de ventre. Ventre, uma barriguinha. Nó, nó, nó. Se eu pego essa corda e bato nela de um jeito, obrigando ela a vibrar um pouco mais, a corda acaba fazendo esse tipo de figura. Fala, qual é o nome? Terceiro harmônico. O que é o harmônico, então? É o formato com o qual a corda vibra. Se essa corda tem um comprimento L, é fácil relacionar o comprimento de onda com o tamanho da corda. Quando eu comecei a ondulatória com vocês, eu te mostrei que uma onda tem essa cara, né? Eu te falei que aqui era a frente de onda, crista, vale, falei ou não falei? Amplitude. O comprimento de onda era a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Se eu fosse desenhar essa onda com uma fase invertida, eu te pergunto, um ventre tem quantos comprimentos de onda? Deixa eu ver. Se o comprimento de onda é de crista até crista, se eu atraso um pouquinho essa medida, eu também poderia medir o comprimento de onda, vê se tu concorda comigo. Daqui até aqui, né? Isso também é um comprimento de onda, concorda comigo? Te pergunto de novo.
Um ventre tem quantos comprimentos de onda? Se isso é um comprimento de onda, quanto vale isso? Lambda sobre 2, eu concordo. É meio comprimento de onda. Importante o aluno perceber, para entender ondas estacionárias, que um ventre não é um comprimento de onda, é meio comprimento de onda. Cara, é um dos segredinhos de ondas estacionárias. O ventre vale quanto? Meio comprimento de onda. E vai que um dia tu precisa fazer uma cesárea. Vai que um dia tu precisa partir o ventre ao meio. E aí, qual é o comprimento? Quantos comprimentos de onda tem em meio ventre? Obrigado. Lambda sobre 4. Dividir por 2 duas vezes, né? É dividir por 4. Tudo bem para vocês? Acabou. Se tu entende que um ventre é lambda sobre 2 e meio ventre é lambda sobre 4, acabou. Não tem mais coisa nova para te comentar. Para o cara matar questões de ondas estacionárias, das mais fáceis às mais difíceis, o aluno tem que olhar para o harmônico e conseguir relacionar o tamanho da corda vibrante, que nós estamos chamando de L, com o comprimento da onda que se estabelece na corda. O segredo que eu acho mais fácil do aluno resolver, a técnica que eu acho mais fácil do aluno aplicar, é assim, ó. O aluno conta quantos ventres ele enxerga na figura. Tipo, 1. Ele vai lá e conta. 1 ventre. Cada ventre tem quantos comprimentos de onda? Lambda sobre 2. Vocês concordam que isso é o tamanho da corda? Pronto, o tamanho da corda é 1 lambda sobre 2. Se a corda estiver vibrando no segundo harmônico, tu conta? 1, 2. O tamanho da corda tem quantos ventres? 2. 2 lambda sobre 2. Complexo, hein? 1, 2, 3. Eu estou vendo 3 ventres. Essa corda possui 3 ventres. E cada ventre, lambda sobre 2. É isso. E se fosse o enésimo harmônico, quanto seria? X, como a gente chamou de N, em vez de usar X, vamos chamar N lambda sobre 2. Cara, isso é extremamente simples se tu for pensar. Conseguir olhar para a figura e relacionar o tamanho da corda vibrante com o comprimento da onda, é só lembrar que um ventre é lambda sobre 2. Já vou fazer exemplos para ti, tá? Já vou te mostrar como é que é na prática essa brincadeira. Quando o professor falou de ondas em cordas, eu fiquei feliz que eu entendi. Eu até imaginava a corda vibrando, já tinha visto a cordinha da janela básica do meu banheiro vibrando nesses vários harmônicos. Então foi palpável, porque foi fácil acreditar na fala dele. Mas quando ele chegou me dizendo: ah, galerinha, hoje nós vamos aprender ondas em tubos. A gente pode chamar essa parte da aula de tubos sonoros. Tubos sonoros. Primeiro vamos aprender o tubo aberto. Tubo aberto. Que história é essa de tubo aberto? Tu pega um tubo, tipo um pedacinho de cano de PVC, tipo uma tampa de caneta, só que deixa aberto tanto um lado quanto o outro. Aí o professor disse que quando o ar vibra ali dentro, uma das maneiras do ar vibrar era assim, ó. Uma das maneiras do ar vibrar era assim. Ele disse que isso era o primeiro harmônico. Eu desconfiei. Fiquei extremamente desconfiado. Ele disse que se esse tubo tem um tamanho L, e se nós fizéssemos com que o ar vibrasse com uma frequência maior, aí o segundo harmônico seria algo assim, ó. Ô cavalo. Eu desconfiei. Ele falou que isso era o segundo harmônico. Eu, obviamente, como eu sempre fui o rei dos chatos, levantei a mão: professor, confio muito no senhor, mas me desculpa, não aceito essa ideia. Como assim o ar vibra daquele jeito? Não aceito. Aí
Aí ele me comentou algo que começou a melhorar a ideia. Tubo de Kundt. Essa é uma experiência que tu poderia fazer na tua casa, gastando uma meia hora. Primeiro tu vai na internet, baixa lá um programinha que permite com que o teu celular gere sons de várias frequências. Tem uns programinhas que tu baixa de graça lá pro teu celular, tipo assim, que permite que só tu escute o barulho, o teu vô não escuta. Como assim? Quando a gente vai ficando mais velho, o sistema auditivo vai perdendo capacidade, né? Tu deve ter percebido isso. Hein? E o sistema auditivo do idoso é menos sensível a frequências altas. O jovem escuta muito bem frequências altas, o idoso não. Então aí o gurizinho vai lá, baixa o programa do celular e pergunta, opa, tá escutando? Aí o opa, não, hein? E o celular do guri tá fazendo... Aí ele, meu Deus, não é possível, o vô não tá escutando isso, cara. E o barulho do celular tá... Ah, não é possível, vô. Não, quem é? Aqui, vó. E o vô, não escuto nada. E o celular tá... O guri não acredita. Aí o celular tem uma tabelinha para ver a idade da pessoa que está escutando. O vô tá com 75. Aí ele bota lá 70. Aí o celular faz... Aí não, assim é mais agudo. Aí o vô, agora eu estou escutando. Então tu vê, tu baixa esse aparelhinho para testar a capacidade auditiva do teu vô. Tu vai perceber que tem sons agudos que tu escuta e que teu vô não escuta mais. Porque o sistema auditivo dele não entra mais em ressonância com o som ambiente. Baixasse esse programinha, pegasse a garrafa PET, cortasse a bundinha e o gargalo. A garrafa PET então ficou um tubo transparente, tirasse o rótulo. Pegasse a caixa de isopor que tinha lá na tua casa, o ralador da mamãe, rala um pouquinho de isopor e espalha um pouquinho de isopor aqui, ó. Isopor. Pega teu celular, conecta no teu mini system, na tua caixa de som e faz o celular começar a emitir sons bem agudos primeiro. Ou melhor, sons bem graves. E aí tu vai... Cara, quando tu ligar a caixa de som no celular e fizer... os isoporzinhos vão começar a vibrar ali. Aí tu vai aumentando a frequência. E fica olhando. Cara, de repente tu não vai te acreditar. Os isoporzinhos vibrando que nem uns malucos ali. De repente eles se acumulam, cara. Eles fazem uma pirâmide de isopor vibrante. Só no meio do tubo. Aqui fica limpo, aqui fica limpo. E o isopor está vibrando, mas tu sente que eles se acumularam ali. Inacreditável. Se tu desliga a caixa de som, o monte se desmancha. Se espalha. Inacreditável. Tem uma frequência específica onde as partículas de isopor se acumulam bem aqui no meio. Cara, me desculpa, a única explicação para isso é que o ar aqui está entrando e saindo, vibrando, limpou o isopor. O ar está vibrando, entrando e saindo, limpou o isopor. Mas aqui o ar está parado, por isso que esses isoporzinhos ficaram acumulados ali naquela posição. Só depois que ele me explicou o experimento de Kundt que eu acreditei nesse desenho. Esse desenho, na verdade, é um desenho artístico, tosco, que quer dizer que aqui o ar está vibrando, aqui o ar está vibrando, mas aqui no nó o ar está parado. Que nem a corda. Então o difícil de acreditar porque tu nunca viu isso. Mas se tu fizer esse experimento uma vez na vida, tu vai acreditar. O mais louco é que se tu começa a aumentar a frequência, primeiro formou esse montinho, né? Quando tu aumentar a frequência, o monte se desmancha, o isopor se espalha de novo, vibrando, isopor em pó, pode ser serragem também, ou qualquer coisa em pó, pode ser sujeira da tua casa, se tu quiser, embora ali. Daqui a pouco, numa nova frequência, a sujeirinha, a poeira, se acumula em 2 montinhos. O resto fica limpo. Aqui não tem poeira, aqui não tem poeira, aqui não tem poeira. Poeira acumulada ali e ali. Como é que eu vou representar essa vibração do ar artisticamente? Desse jeito. No nó, o ar está parado. No ventre, o ar está vibrando. Mais aceitável agora o desenho tosco? O
desenho é tosco, ele não representa a realidade. Só tem que saber que o nó representa partículas paradas e o ventre representa partículas vibrantes. Como é que seria o terceiro harmônico no tubo aberto? Deixa eu ver. Vou construir o tubo do mesmo tamanho dos outros. Antes tinha 1, 2 ventres. Agora tem que ter 1, 2, 3 ventres. Tudo bem para vocês? Continua valendo a mesma ideia de antes, né? Só que agora os ventres ficaram cortados pela metade. Porém, meio mais meio, 1. Qual é a relação entre o comprimento de onda e o tamanho do tubo? O tamanho do tubo é 1 lambda sobre 2. O tamanho do tubo é 1, 2, 2 ventres, 2 lambda sobre 2. 1, 2, 3. O tamanho do tubo é 3 lambda sobre 2. Professor, não estou entendendo onde é que tu quer chegar. Relaxa. A parte importante da aula é saber fazer isso. O resto é perfumaria, tu vai ver. Se fosse no enésimo harmônico, como é que ficaria? Exatamente igual a corda, né? Tubo aberto e corda mudou alguma coisa do ponto de vista matemático? Só a forma do ar vibrar. Agora, matematicamente ficou idêntico. Como eu acreditei nas ondas em cordas e não acreditei nas ondas de tubo, eu pensei comigo, quando tiver um tubo aberto, eu vou fingir que é uma corda. Então essa é uma coisa que tu pode fazer. Se tu não gosta de tubo, assim como eu tive problema com tubo, quando via um tubo aberto, eu pensava como se fosse uma corda. O resultado final dava sempre o mesmo, sem problema. Porém, nem todo tubo é aberto. Se tem tubo aberto é porque deve ter o tubo fechado. Mas o tubo fechado, meus amigos, ele é fechado só de um lado, tá? Porque se ele for fechado dos dois lados, como é que o ar vai entrar para poder vibrar, né? Então, o tubo fechado é aquele que é fechado em apenas um dos lados. Se nós tamparmos a nossa garrafa PET transparente e realizarmos o experimento de Kundt de novo, nós perceberíamos que a maneira como o ar vibra no tubo fechado são assim as formas, ó, do ar vibrar. Nó, ar parado, ventre. Nó, ar parado, ventre, ar vibrando, vibrando. Parado. Claro que na parede do tubo fechado tem que ter um nó, né? Como é que o ar vai vibrar se a parede não deixa o ar vibrar naquela região? E claro que na parte aberta tem que ter um meio ventre ali, né? Representando que o ar está indo e vindo, vibrando. Nós temos que relacionar o tamanho do tubo, que nós estamos chamando de L, com o lambda, comprimento de onda. Cuidado, hein? Este é o primeiro harmônico do tubo fechado. Vai! L é o tamanho do tubo. 1. Lambda? Ah, não! Ok! Quando a gente fez a cesárea minutos atrás, cortamos o ventre ao meio, tu enxerga o ventre todo? Não, é meio ventre. E meio ventre é lambda sobre 4. Esse é o perigo. Então o segredo do tubo fechado é fazer a cesárea. Faz a cesárea, corta o ventre ao meio. 1, 2, 3. Quanto é que é o tamanho do tubo? 3, porque eu cortei ao meio, 3. Lambda sobre 4. Resumindo, no tubo fechado, tu conta de meio em meio lambda. Faz a cesárea. 1, 2, 3, 4, 5. L, que é o tamanho do tubo, 5 lambda sobre 4. Físico é um bicho meio esquisito, tu já percebeu, né? Se a gente chama esse de primeiro harmônico, acredite, nós não vamos chamar esse de segundo. Não vamos chamar de segundo porque apareceu um 3 na fórmula. E se aparecer um 3 na fórmula, deve ser um sinal divino para a gente chamar de terceiro harmônico. Quinto harmônico. Tubos fechados não tem harmônico par, só harmônico ímpar. Tu acredita que esses dias a UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, perguntou para a galera qual era a frequência do terceiro harmônico? E no gabarito estava o quinto. A UDESC, cara, Universidade Estadual, pediu para a galera o terceiro harmônico e a resposta estava o quinto.
Olha só como é que é o Desk que contou os harmônicos. Primeiro, segundo e terceiro. Coitados, o mundo todo conta dessa maneira. Eles erraram um certo ano, tiveram que se retratar depois, porque os doutores em física da UDESC erraram nessa física ultra mega plus básica. Então cuidado, meus queridos. Harmônicos em tubos fechados são sempre ímpares. Já vamos explicar por quê. Não é para bonito, não é só doença mental de físico. Deixa eu demonstrar, né? Deixa eu ver aqui. Deve ter uma... Aqui. Deve ter alguma coisa aqui. Isso aqui, deixa eu ver, me desculpa em nome da ciência. Há um tubo. Fechado. Aqui, fechado. Vamos ver se vai ressonar. Ó. Vamos calcular a frequência desse barulho? Vamos calcular a frequência desse barulho. Tu acha que o ar está vibrando em qual dos harmônicos? Pode chutar, não tem problema. Se der um valor absurdo, nós vamos corrigir. Tu acha que o ar está vibrando no primeiro, segundo, terceiro ou quinto harmônico? Tanto faz. Não fique chateado. Eu escutei quinto, escutei primeiro. Eu vou de terceiro, então só vou provocar. Esse tubo, alguém tem uma régua por aí? Aqui, ó. Ai, meu Deus, os astros estão alinhados. Esse tubo tem 4 centímetros de comprimento. É o nosso L. O nosso L tem 4 centímetros. Se dentro dessa tampa de caneta era o terceiro harmônico, então o ar vibrava mais ou menos dessa maneira. Qual é a velocidade do som no ar? Mais ou menos 340. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência, equação fundamental das ondas. Tudo bem? Familiar, né? O V nós já sabemos. Eu quero descobrir a frequência do som. Eu quero descobrir a frequência do som. A velocidade nós já sabemos aproximadamente. Para eu poder descobrir a frequência, falta calcular o comprimento de onda. Se é o terceiro harmônico, tu corta o ventre ao meio, 3. O tamanho da corda é 3 lambda sobre 4. 3 lambda sobre 4. Se eu quiser achar o lambda, basta saber o tamanho do tubo. E eu medi o tamanho do tubo vibrante, deu 4 centímetros. 4 centímetros é 0,04 metros. Aceitável? Está dividindo, passa multiplicando, 0,16, está multiplicando, passa dividindo. Este é o comprimento de onda. Eu não vou dividir porque vai dar uma dízima periódica feia. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Comprimento de onda, lambda, 0,16 sobre 3. Vamos calcular a frequência. Esse som parecia agudo ou grave? Temos que pensar numa frequência alta então, né? Se der 20 Hz, tem alguma coisa muito errada. Está dividindo, passa. 0, 3 vezes 4, 12 foi 1, 9 mais 1, 10. Passei multiplicando. Está multiplicando, passou dividindo. 0,16. Iguala as casas, elimina a vírgula. Ah, é número bom de simplificar, né? 5.100 dividido para 8. 2.550 dividido para 4, 1.275 dividido para 2, frequência de 637,5 Hz. Se nós tivéssemos chutado, nós chutamos nós, né? Nós chutamos que era a frequência de qual harmônico? Terceiro harmônico. Mas teve gente que chutou que era de primeiro, teve gente que chutou que era de quinto. Vamos calcular rapidamente. Se fosse do primeiro harmônico ou do quinto harmônico, a única diferença seria no desenho, né? A única diferença seria nesse número 3, né? Concorda comigo? Esse número 3 estava dividindo, passou. A única diferença seria nesse número de cima, né? Certo? Só para a gente não perder tempo, se fosse 1, seria 340 dividido por 0,16. 340,16 divide. Daria uma frequência de 2.125 Hz.
Se fosse o quinto harmônico, aqui seria 5, né? Está dividindo, passa 340 vezes 5, que divide 0,16, só para a gente ter uma ideia. 10.625 Hz. Nós calculamos originalmente que era... Está errado. Professor, ali é 102.000. Aonde? No F igual... Aqui? Em cima. Aqui. Tem mais um zero. Tem mais um zero. Sorte, né? Porque os resultados não estavam fechando, né? Estou apavorado já, isso não salva a minha vida. Aqui tem um zero, aqui tem um zero, ali não tem vírgula. Concorda comigo? 2.125 e 10.625, o 6.375 fica entre eles, né? Tem que ser, né? Certo? Olha, cara, esse som é agudo já. Já é um som agudo. Cara, eu vou te falar que eu não tenho capacidade auditiva para reconhecer qual é o harmônico verdadeiro. Todos eles são honestos para esse som que vocês escutam. E eu vou te falar mais. É possível que os 3 harmônicos estejam vibrando concomitantemente aqui. Tarefa, baixa lá no YouTube. Super câmera guitarra. Super câmera, aquele programinha que tem, né? Acho que na Discovery. Guitarra. Os caras pegaram aquela super câmera que filma 50.000 frames por segundo, tira 50.000 fotos em um segundo. Pegaram os caras foda aí de bandas de rock famosas e filmaram a guitarra do cara vibrando enquanto ele tocava guitarra. Tu acredita que quando o cara bota a guitarra para vibrar, a corda da guitarra vibra assim, assim e assim ao mesmo tempo? Os harmônicos se sobrepõem. Que viagem, né? Tô te dizendo que quando a gente bota uma coisa para vibrar, não vai gerar uma frequência única, podem gerar várias frequências. Por isso que ao afinar o violão, tu não toca a corda solta, tu toca a corda de um jeito especial, né? Para ela vibrar num harmônico específico e tu conseguir a afinação com mais precisão. É possível que essa tampa de caneta esteja gerando essas 3 frequências agudas. Agora, é justo chamar esse de primeiro e esse de terceiro? Por que que é justo chamar um de primeiro e outro de terceiro e não segundo? Multiplicou por a frequência do terceiro harmônico é o triplo da do primeiro. Como é que eu vou chamar de segundo, porra? Multiplicou por quanto? Ah, 2 vezes 5, 10. Multiplicou por 5, né? Então eu vou chamar de terceiro? Não, né? Eu vou chamar de quinto harmônico, por questão organizacional. Eu já vi o vestibular falar para o aluno, o segundo harmônico emite 1000 Hz. Qual é a frequência do quinto? Não é aquilo ali agora, cuidado, hein? O segundo harmônico emite 1000 Hz. Qual é a frequência do quinto? Deixa eu ver. Se o segundo emite 1000, o primeiro emite 500, a metade. E o quinto emite 2.500, 5 vezes mais. Parabéns, garoto, pela agilidade. Eu só queria te demonstrar nessa última fala que o 10º harmônico tem a frequência 10 vezes maior que a do primeiro. O 7º harmônico tem a frequência 7 vezes maior que a do primeiro. Só para tu não achar que a gente chamou de primeiro e terceiro porque a gente é doido. A gente chamou de primeiro e terceiro porque o terceiro tem a frequência que é o triplo da do primeiro. Esse exemplo que eu fiz com vocês, embora fosse baseado em um fenômeno real, é um exemplo clássico de vestibular. Ele te fala, uma tampa de caneta assoprada por um professor doente vibra no terceiro harmônico. Calcule a frequência do som, sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então tu faz o esboço, usa a ideia da aula, contra de meio em meio ventre, e depois veja o que uma lambida faz. Pronto, acabou. Calcula a frequência. Beleza, galerinha? Então, uma parte interessante de acústica. Ondas estacionárias. Pode ser tubo, pode ser corda. Se for tubo é mais perigoso porque tem tubo aberto, tubo fechado. Tubo fechado só tem harmônicos ímpares. Está levemente babado, me perdoe, me desculpe. Olha só. Instrumentos de corda e de sopro nascem dessa teoria. Uma pessoa, um luthier lá, o cara que vai construir o violão, se ele não for rei nessa matéria, ele não faz o violão. O violão só nasce
O violão só acontece se o cara for fera nesse tipo de ideia. Só está faltando uma equação fundamental para a gente construir os nossos violões, pianos ou qualquer outro instrumento de corda. Os instrumentos de sopro já dá para a gente arriscar. Já dá para a gente arriscar saxofone, oboé, qualquer coisa que tu assopre e vibre. Essa é a teoria necessária para a gente poder selecionar onde é que vão ser os furinhos da flauta, para saber aonde apertar para gerar determinada frequência. Mas uma equação que está faltando ainda é a famosa fórmula de Taylor. Fala, meu querido. Eu tenho uma questão aqui. Ah, mas nós vamos fazer agora, meu querido. Essa questão é uma questão muito importante de ser pedida, porque ela ilude o aluno, essa questão, maldita questão. É a 264, né? Essa questão é uma ótima pedida para esse momento. Olha só como às vezes, mesmo conhecendo a base das ondas, a gente pode se complicar um pouquinho. Vou fazer, a título de exemplo, a questão 264 da página 223. Página 223, questão 264, uma questão que o aluno tem que prestar bastante atenção para não ter problema. A questão fala o seguinte: a figura representa 3 instantes sucessivos, T0, T0 mais 2 e T0 mais 4, de uma onda harmônica propagando-se para a direita. Ele desenhou a primeira onda em azul. Ele desenhou o segundo momento da onda em vermelho. Ele desenhou o segundo momento da onda em vermelho. E um terceiro momento da onda, ele desenhou em verde para a gente. 4 segundos depois, a onda já estava numa nova situação, que foi representada. O período desta onda em segundos ele perguntou qual é o período da onda. V igual a lambda vezes F. O que é o lambda? É a distância entre duas cristas consecutivas. Olha para a onda azul. A crista dela está na posição 1 e a crista da outra onda está na posição 5. Ah! Garoto! E do... Quase me morrer agora. E do 1 ao 5 tem quanto? Genial! Esse é o comprimento de onda. Agora eu te pergunto, se a onda estava na posição azul, em 4... Se a onda estava na posição 1, a crista, e 4 segundos depois foi para a posição 2, até babei. Qual é a velocidade? Velocidade e distância sobre tempo. A onda andou do 1 ao 2, ela andou 1 metro. Em quanto tempo? 4 segundos. Descobri a velocidade da onda. Se eu jogo isso na equação fundamental, vai ficar fácil descobrir a frequência. A frequência deu 1/16. Só que o período é o quê? É o inverso da frequência. Portanto, 16 segundos. É uma ótima questão, garoto. Obrigado. Desculpa até mim. Teme? Bora, sai, mas vamos acreditar. Teme não, pra ti é teme não. O mais bonito da região. Filma nós, Teme. Vai lá, filma nós. Porra, teve tu, é muito caro, cara. Como é que eu vou pagar isso depois?